Como vai, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, qualquer momento que vocês estejam assistindo essa aula. Hoje nós vamos falar sobre as trentes, sobre a multa coercitiva, esse dispositivo que está disciplinado no artigo 537 do CPC, um único artigo com algumas regras, mas um instituto que é cercado de uma série de divergências, uma complexidade interpretativa e na aplicação que sempre nos traz ao debate, é um tema sempre muito instigante e na prática sempre ensejador de muito debate. Então, bastante importante para a gente. Essa multa, não é? Esse meio executório, as controvérsias acerca dele já se iniciam na definição da sua natureza jurídica, não é? Como medida executória, há um certo consenso, todo mundo consegue perceber nele um caráter coercitivo, já que a multa ela é aplicada com o intuito de induzir, de dissuadir aquele devedor ao cumprimento da obrigação, dada a desvantagem na qual ele é colocada para o cumprimento da obrigação, tendo de pagar valores que vão se acumulando com o tempo, de acordo com a periodicidade que a multa é aplicada. O problema é que esse elemento coercitivo, ele às vezes não é exclusivo. Alguns autores, para tentar entender esse contexto no qual é formado as astrentes dentro do direito brasileiro, às vezes procuram acumular paralelamente aspectos indenizatórios e até aspectos punitivos. Eu particularmente não gosto dessa tese, eu acho que essa é uma multa que tem natureza coercitiva e é possível se distinguir nela uma natureza exclusivamente coercitiva. Existe um argumento legal muito forte para o reconhecimento dessa natureza, e isso, diga-se de passagem, não é uma mera discussão de sexo dos anjos, não é um debate que não tem nenhuma importância prática. Isso tem repercussão em pelo menos dois aspectos, que é a definição do valor, portanto, um dos aspectos centrais, principais da discussão, e também nós temos a discussão a respeito do destinatário da multa, que está hoje resolvida na legislação. Vamos lá entender. Em primeiro lugar, pessoal, quanto ao aspecto punitivo, eu não vejo nenhuma necessidade de se reconhecer às astrentes um caráter punitivo quando nós já temos dispositivos do Código por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça que buscam punir o devedor, punir a parte pelo descumprimento de um dever, seja de qual for a natureza. Então, para isso, nós temos lá, como a gente pode colocar aqui na tela para vocês, os artigos 77, inciso 4, e 774, inciso 4, que fala ali do descumprimento do dever de cumprir as decisões jurisdicionais ou da resistência injustificada às ordens judiciais. Então são dois dispositivos que disciplinam aí a punição da parte pelo descumprimento da decisão. Assim fica claro que não faz parte do contexto das astrentes a finalidade punitiva, já que a gente tem instrumentos próprios para essa e a finalidade dela, para a qual ela é destinada, de fato não é a de punir e sim a de fazer cumprir. É engraçado isso nas medidas coercitivas, porque a medida coercitiva ela existe para não ser aplicada. Ela existe ali para dissuadir, para intimidar, como uma ameaça de aplicação, mas com o intuito de convencer aquele devedor que ele não faça e, portanto, assim, não incida aquela medida executória, no caso, a multa. Além disso, a gente tem a discussão a respeito da natureza indenizatória que poderia ser acoplada. Alguns autores até fazem isso de maneira, talvez, não tão direta, mas no princípio dizem que a natureza é coercitiva e no contexto da argumentação apresentam elementos ali que defendem, acaba defendendo esse caráter indenizatório. A multa coercitiva, né, as astrentes, não se destinam a indenizar, é tanto que não estão relacionadas para que sejam aplicadas a nenhum tipo de reconhecimento de prejuízo, de dano. O mero inadimplemento ele já autoriza a incidência da multa. A gente não está discutindo ali esse caráter indenizatório. E
também não gera prejuízo ao sistema, porque o código é expresso no artigo 500 ao estabelecer que a indenização pelas perdas e danos pode ocorrer independentemente dessa multa. Vamos dar aqui uma olhada no artigo 500. A indenização por perdas e danos dá-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação, que é a própria definição das astrentes. Então, como a gente percebe, não há necessidade de trazer para o mesmo instituto esses caráteres de indenização e de punição. Isso pode ser tratado separadamente com institutos próprios para cada um deles. E há mais um ponto. O fundamento da definição do valor de cada um deles segue uma lógica diferente, porque busca atingir objetivos diversos. Então, se a gente comparar aqui, colocar na tela só para ajudar no raciocínio, quando eu busco fixar o valor de uma indenização, eu procuro definir algo que seja proporcional ao prejuízo que foi sofrido pela parte. Como eu falei, nas astrentes sequer há necessidade de demonstração de prejuízo. Para punir, o valor que eu utilizo de uma multa punitiva, ela é proporcional à reprovabilidade, à gravidade desse ilícito cometido pelo réu. A coação não, a coação ela é diferente, ela visa ali o convencimento do devedor e, portanto, ela é proporcional à recalcitrância desse devedor. Ela visa forçar o cumprimento. Bem, então não faz sentido, como a gente pode perceber, colocar todo o instituto, todo esse caráter diferenciado no mesmo instituto, porque isso vai tornar quase impossível uma aplicação do dispositivo, já que a gente vai ficar com esse choque e difícil de equilibrar entre objetivos distintos, né? Os vários vetores, cada um apontando para um lado diferente. Uma questão interessante sobre esse caráter coercitivo é um entendimento firmado em um julgado do STJ, que diz que o valor da multa coercitiva não vai ser base de cálculo para honorários advocatícios, uma vez que o artigo 85, parágrafo 2º, ele se refere, não é, como base de cálculo o proveito econômico, o valor da causa, mas ele não fala dessas medidas coercitivas que não se destinam propriamente ao executado, se destinam à satisfação da prestação jurisdicional. Então ela acaba sendo excluída, não é, da base de cálculo dos honorários, o que reforça que ele não tem caráter indenizatório, que não é ali algo que é buscado desde o início pelo exequente. Tudo bem? Mas vamos lá. Além disso, um fator que a gente precisa entender como decorrência direta dessa discussão da natureza jurídica é quem é o destinatário da multa. Em primeiro lugar, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou trazer a controvérsia para vocês, que é muito rica e importante, mas o Código hoje tem uma posição, isso foi amplamente discutido durante a tramitação do CPC de 2015 e venceu a corrente que diz que o valor da multa é destinado ao executado e ao exequente. E isso não há mais discussão, está aqui direto, né? O artigo 537, parágrafo 2º, diz exatamente isso, é devido ao exequente. Esse talvez não seja o melhor entendimento, porque, como a gente vê, não há motivo para entregar o valor para o exequente, já que ele não tem natureza indenizatória e, portanto, não vai ali querer reparar nada ao exequente. Os valores decorrentes de medidas punitivas e coercitivas deveriam ser destinadas a um fundo, como pensa o professor Marcelo Abelho, o professor Eduardo Arruda Alvim. São entendimentos muito interessantes, com os quais eu concordo, mas que ficaram vencidos nesse debate. Fica aí como uma proposta de lei diferenda, não é, para uma eventual revisão desse instituto no futuro. Esse ponto merece ser destacado. Ajuda na coerência interna do dispositivo. Mas vamos lá, vamos avançar. Uma das grandes vantagens das astrentes, e o que torna uma medida executória muito utilizada, eu acredito que depois da penhora e expropriação de bens, ela seja a segunda medida executória mais utilizada. Com todo o leque que se tem à disposição, nós temos ela muito bem lembrada. Por um motivo muito claro, ela é muito versátil, ela cabe em muitos ambientes e isso a favorece. Por exemplo,
Cabe para obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa, ou a obrigação de pagar quantia. Há uma discussão, porque eu até entendo que ela não deva ser utilizada para pagar quantia, como entende o professor Fred Didier e o professor Leonardo Carneiro da Cunha, porque isso acabaria só se somando ao valor principal e assumindo aí sim um caráter quase punitivo, não é, de penalização do executado. Mas o artigo 139, inciso 4º, que trata da atipicidade dos meios executórios, fala que são cabíveis todas as medidas coercitivas, inclusive para obrigações pecuniárias, o que reacendeu essa discussão. Mas vamos lá. Além disso, como o próprio caput do 537 destaca, e eu vou ler só essa parte com vocês, depois a gente vai ver os demais encaminhamentos do dispositivo, ele cabe na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença, na fase de execução. Então você tem esse cabimento muito amplo por fase processual, é indiferente, cabe inclusive durante a instrução processual, né, para exibição de documento, lá no artigo 400 você tem também uma referência à utilização de meios coercitivos, entre eles é possível se imaginar as astrentes. Você tem uma previsão também no 537, parágrafo 5º, para a utilização das astrentes, não só para deveres de natureza obrigacional, portanto aquele preceito inicial que é buscado pelo exequente, mas por eventuais deveres processuais ou deveres legais que podem ocorrer. Vamos aqui dar uma olhada no parágrafo 5º, né? O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconhece deveres de fazer e não fazer de natureza não obrigacional. Bem, além desses aspectos, a gente ainda pode trazer uma discussão muito interessante, objeto de várias decisões do STJ, no sentido de que eu posso utilizar esse meio executório para a fazenda pública e quando o agente público, não o Estado, mas o governador, por exemplo, é parte do processo, que acontece, por exemplo, no mandado de segurança, em que ele é autoridade coatora, e ele participa e ele tem um contraditório, eu poderia indicar a multa, inclusive para ele, desde que seja garantido a efetiva participação e impugnação dessa ferramenta, desse meio executório. Mas como no contexto se percebe que ela tem um cabimento bastante amplo, né? E isso favorece a sua utilização. Ela também é muito eficaz, tem um alto índice de eficácia, embora, como a gente vai ver, algumas discussões acabam comprometendo um pouco isso. Mas vamos avançando aqui, vamos entender o que é que o juiz precisa definir nessa multa ao deferi-la. Quais são os critérios que precisam ser analisados? Eu tenho alguns elementos que o juiz precisa tratar. Preciso determinar que a intimação seja pessoal, vou já falar disso. Eu preciso da definição de um prazo para o cumprimento da obrigação, preciso definir a periodicidade e preciso definir o valor. Esses 4 elementos são indispensáveis do contexto da decisão. Vamos então começar aqui falando um pouco sobre a intimação do devedor para iniciar esse prazo de cumprimento. Nos últimos anos nós tivemos uma grande discussão a respeito desse tema, uma súmula do STJ, a súmula 410, indicava a necessidade de intimação pessoal, depois o próprio STJ começou a autorizar, a reconhecer como válida a intimação pelo DJ, até que a Corte Especial do STJ, no finalzinho de 2018, acabou firmando o entendimento de que é sim necessária a intimação pessoal. Então vigora ainda a súmula 410, deixa eu colocar aqui na lousa para vocês, que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, que se aplica aí extensivamente às demais obrigações atingidas por ela. Então, eu não sei se esse é o melhor entendimento que a gente pode dar à norma, porque a intimação pessoal traz ali um risco de inefetividade, porque o devedor ele pode se esconder, ele pode se ocultar daquela execução e com isso acaba evitando a medida executória. De qualquer forma,
esse entendimento hoje está pacificado, mas fica aí a crítica, talvez a intimação pelo DJ, já que o processo já existe, fosse suficiente, como foi a opção legislativa em outros pontos. Como o código se omitiu a esse respeito, abriu margem para o debate, tá bom? Mas vamos lá. Além disso, eu preciso definir um prazo para o cumprimento, pensando principalmente nas obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa. A depender da obrigação específica, esse prazo pode variar e isso deve ser definido pelo juiz. Então o juiz vai fixar esse prazo e nas obrigações de fazer e não fazer em especial, né, como a gente já viu em aula anterior, e aí o juiz, diante desse prazo fixado, no dia seguinte ao prazo dado para o cumprimento, é que incidirá pela primeira vez a multa, tá bom? Mas é um outro elemento. A periodicidade, a gente tem um hábito, não é? Até um apelido que recebe as astrantes, de multa diária, e embora essa periodicidade em dia seja a mais frequente, ela não é a única. Eu posso ter uma periodicidade variada, a gente vai fixar a periodicidade de acordo com o que o caso concreto exija. Então eu posso ter periodicidade fixada em horas, em situações de extrema urgência, como internações em leitos de UTI, algo similar. É pouco comum, mas é possível. Em semanas, em meses, eu posso ter a multa aplicada por evento. Então vamos imaginar um caso concreto com o qual eu trabalhei. Era uma casa de shows num bairro residencial que foi proibida de funcionar e a multa foi fixada pelo juiz para cada vez que houvesse algum tipo de show naquele ambiente. Então você vai ali, uma multa por evento. Outra situação, posso ter multas anuas e posso ter também uma multa que mais uma vez um ponto de controvérsia, mas uma multa que se aplica uma única vez. Em obrigações de não fazer, que você tem aquela tutela inibitória, seu principal objetivo é evitar que aquele ilícito ocorra, porque uma única vez ele se exaure e é praticamente impossível reverter. Então eu posso aplicar e dizer, olha, se isso for feito, incidirá a multa no valor de tal. Não vai ter periodicidade porque o ilícito ocorre uma vez só com o descumprimento do não fazer. Mas é isso. E chegamos ao ponto principal, né, que é a definição do valor. E o valor, pessoal, talvez alguns tivessem a expectativa de que se chegasse aqui a um tarifamento, a uma tabela de valores que afastasse toda a discussão, toda a complexidade que contorna aí esse ponto da matéria. No entanto, não tem como ser simples. E não tem por um motivo, um dos motivos é a opção legislativa de destinar a multa para o exequente. Quando o valor da multa vai para o exequente, eu sempre trago a discussão de que eu tenho um enriquecimento sem causa do exequente. Então eu não posso colocar a multa muito alta porque eu vou ter um enriquecimento sem causa. Não é ilícito porque a lei autoriza que o valor da multa seja destinado a ele, mas eu trago esse elemento a mais para coincidir. O próprio 537, no caput, ele traz dois vetores, dois requisitos para a definição do valor da multa. Vamos dar aqui uma olhada. O 537 diz que a multa vai ser deferida independentemente de requerimento da parte, poderá ser aplicada em qualquer fase, como a gente já viu, e aí vem os requisitos. Desde que seja suficiente e compatível com a obrigação. Se você observar esses dois requisitos, eles apontam em sentido contrário. Porque dizer que a multa é suficiente é dizer que ela vai ser alta o suficiente para coagir o devedor a cumprir a obrigação. Dizer que ela é compatível com a obrigação significa que eu não posso ter um valor totalmente desproporcional ao valor da obrigação, embora recentemente tenha saído aí uma decisão do STJ fixando multa, revendo aqui, de mais de 3 milhões para uma obrigação original de 20 mil reais. Então essa correlação com o valor da obrigação, ela não é matemática, ela não se busca ali uma precisão milimétrica, mesmo porque eu não estou falando
o código não fala identidade de valor com a obrigação, como durante muito tempo o ministro Aldir Passarinho defendeu no STJ. Eu estou falando de compatibilidade, significa que tem que ter alguma relação com o valor da obrigação para evitar que ela se desprenda. A verdade é que é difícil. A gente procura na jurisprudência, encontra diversos elementos utilizados nas fundamentações. Eles levam em conta a reincidência, levam em consideração a capacidade econômica das partes, o tempo para o cumprimento da obrigação, a possibilidade de utilização de outras medidas, se o executado tentou de alguma forma minimizar os danos. Você encontra diversos elementos, mas a grande verdade é que é difícil mensurar e criar critérios objetivos, uma fórmula matemática para se chegar a esse valor. A grande verdade é que a gente deve estar em mente com a sua finalidade, que é a coerção. Então a multa ela deverá ser tão alta quanto seja a recalcitrância do devedor. A multa ela deve ser fixada e acumulada enquanto ela manifestar aquela capacidade de tirar o devedor da situação de conforto e colocá-lo para repensar sua posição em de fato vir a cumprir o seu dever, a obrigação constante no título executivo ou em outro dever. Mas esse é um ponto, essa é uma grande dificuldade. E um fator que gera muita polêmica são as multas que se acumulam a valores muito elevados. Isso ocorreu durante muito tempo porque às vezes o juiz ali deferia uma multa, aplicação de astrentes, e aquele processo se perdia, ficava no armário, ficava rodando, quando vinha 2 anos depois, 2 anos incidindo a multa, valores milionários, valores totalmente desproporcionais. A verdade é que alguns juízes têm utilizado mecanismos de decisão de pré-estabelecer o teto da multa. Então diz, vai incidir multa diária de tantos R$1.000 até o valor tal. Aí já define um valor fixo ou até tantas vezes o valor da obrigação. Então ali ele vai conseguindo equalizar um pouco essa exigência, não é, de correspondência do valor com a obrigação. Mas de fato não há aqui uma regra específica, é um tema muito polêmico, que tira a gente do lugar comum, porque você não tem como criar critérios objetivos, principalmente com a opção legislativa de entregar esse valor ao exequente. Fixada a multa, com isso o juiz vai definir, na hora de executar eu vou ter que calcular por quanto tempo a multa incidiu. E para isso o parágrafo 4º do artigo 537 nos dá os parâmetros. Ele diz o seguinte: a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão a que tiver culminado. Então, você vê, não é? Eu tenho ali aquele período para o cumprimento do preceito, que está lá no finalzinho do caput do 537, passou ele o dia seguinte, o primeiro dia de incidência da multa, porque ali já existirá a mora processual. Ela vai incidir até o dia em que tiver o efetivo cumprimento. E aí eu tenho lá o cálculo, né? Se a periodicidade é em dias, eu vou ter tantos dias multa, e aí eu faço o cálculo aritmético para definir esse valor, e esse valor é o que o exequente poderá buscar. Muitas vezes o objeto do processo de execução, originalmente a obrigação de fazer, passa a ser unicamente isso, uma obrigação de pagar a quantia buscando esse valor acumulado da multa. Mas temos ainda um elemento complicador, muito polêmico também, que é a revisão dessa multa fixada. O juiz veio lá com todos os critérios, fixou a multa e tal, e ela incidiu ou está incidindo, e eu quero agora rever o valor daquela multa. É possível fazer isso? Primeiro nós temos que dividir a discussão em aspectos, que é falar da multa vincenda e da multa vencida, e falar em duas coisas que são diferentes: na revisão da multa e na exclusão da multa. Então vamos lá. Parágrafo 1º do 537. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que... E aí vem as hipóteses, a gente vai já voltar. Primeiro ponto que eu quero pegar com vocês é esse vincenda.
O código se refere só à vencenda, ele dá a entender que eu não posso alterar a multa vencida. Isso, logo que o código entrou em vigor, gerou ali uma expectativa se haveria uma mudança do entendimento do STJ, mas a verdade é que o STJ meio que entendeu que o código não proíbe a revisão da multa vencida, ele apenas não fala dela. E a verdade é que em várias decisões posteriores ao CPC, o STJ já entendeu, já declarou expressamente que essa multa ela não é alcançada nem pela preclusão, nem mesmo pela coisa julgada, e pode ser revista a qualquer momento, desde que se verifique uma dessas situações colocadas na lei, não é? Principalmente quando ela é muito excessiva. É difícil você ver um processo chegando até o STJ porque a multa é insuficiente. Chega lá quando a multa é excessiva, exatamente porque ela incidiu por muito tempo. E o STJ varia muito de entendimento, ora ele é um pouco mais rigoroso e mantém as multas mesmo quando elevadas, ora ele é um pouco mais complacente e acaba sustentando ali multas em valores menores. Mas é isso. E aqui vamos entender a exclusão e a revisão de acordo com o fundamento. Eu acho que o código ele tratou tudo junto e isso pode ficar um pouco complicado, porque o fundamento para excluir não é o mesmo fundamento para rever. Vamos olhar aqui. Então os fundamentos são: se ela se tornou insuficiente ou excessiva, ou se eu tenho cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento. Vamos lá. Para rever a multa, na verdade eu tenho dois desses argumentos, um do inciso 1 e outro do inciso 2, que é quando ela se verifica insuficiente ou quando eu tenho um cumprimento parcial da obrigação. Então ela está insuficiente, eu vou rever para majorar. Aí sim eu vou fazer uma revisão dela. É difícil eu falar em uma multa excessiva, mas pode ser o caso de logo no começo o juiz rever e reduzir. Normalmente, se a multa ficou excessiva, eu vou não rever, eu vou excluir essa multa, ainda que seja uma exclusão parcial de uma parte da multa que incidiu, como é muito comum de acontecer. E o caso da justa causa, referida no inciso 2, essa sim, indiscutivelmente, é um fundamento unicamente para a exclusão da multa. Então eu não vou rever nesse caso, eu vou excluir a multa porque eu aceitei um argumento apresentado pelo executado de que ele não tem como cumprir a coisa. Era uma multa aplicada em uma obrigação de entregar coisa para entregar uma coisa infungível que ficou demonstrado que ela pereceu. Não tem como aplicar uma multa nesse caso, é impossível o cumprimento da obrigação específica, daí vem a necessidade da conversão em perdas e danos. E por fim, pessoal, para a gente falar aqui, só um ponto que eu ainda acho importante, é a gente entender que a banalização da revisão da multa vencida, ela acaba atrapalhando a efetividade do meio executório, porque isso banaliza aqueles grandes devedores, grandes empresas que têm condições de suportar mais o tempo e de utilizar algumas estratégias um pouco mais ousadas. Eles podem até preferir que a multa incida indiscriminadamente para que aquele valor acumulado chegue a valores exorbitantes e com isso lá no STJ, nos tribunais em segundo grau, ele consiga rever e aquilo fique patente. Olha, como no caso que eu acabei de mencionar para vocês, a obrigação é de 20 mil reais, tem uma multa de 3 milhões, isso é absurdo. E não necessariamente isso será absurdo, porque se a multa se acumulou até 3 milhões por pura recalcitrância, por puro descumprimento do devedor, a multa deve ser mantida em 3 milhões. E aí vem um argumento. Se fosse para um fundo, acabou a discussão. Mas como vai para o exequente, se pergunta, mas por que o exequente vai receber 3 milhões? Não é? É aquela complicação que a gente já mencionou lá atrás. Caminhando aqui para o final, o último parágrafo que a gente ainda não tratou do 357, a gente viu ele separado, que numa ordem que eu acho que fica um pouco mais didática, mas é o parágrafo 3º que fala da execução da multa. Ele vai dizer o seguinte: a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Esse dispositivo
deixa bem claro para a gente que a multa ela tem ali uma natureza acessória em relação à demanda principal. Aquela multa, quando ela está relacionada ao dever obrigacional deferido em uma tutela provisória, ela precisa ser confirmada na decisão final para que possa ser devida indiscutivelmente. Por isso que eu condiciono o levantamento à sua confirmação em decisão transitada em julgado. Mas lógico que se eu não cobrar essa multa imediatamente, aquela medida executória para o cumprimento da tutela provisória o executado não vai sentir, porque infelizmente boa parte dos executados só entendem a ameaça da medida coercitiva por multa quando o dinheiro é retirado do seu bolso. Então é por isso que eu encontro esse meio termo em que eu possibilito a efetivação da multa para o executado, permitindo que eu faça ali o bloqueio de valores, por exemplo, mas o risco da irreversibilidade não vai existir porque eu não vou entregar esse dinheiro para o exequente ainda. Eu vou aguardar o trânsito em julgado, ele vai ficar em depósito judicial e só após o trânsito em julgado é que eu faço a transferência. Bem, pessoal, em linhas muito rápidas, trazendo aqui os elementos mais essenciais dessa matéria que é muito rica, que eu gostaria de discutir com vocês. A gente fica por aqui hoje, se encontra numa próxima aula com outra oportunidade de discutir alguns outros elementos. Logicamente isso não exaure um tema tão rico desse, que são as astringentes, mas dá aqui um bom norte nos principais assuntos de que eles tratam. Grande abraço e a gente se encontra em breve.